Olá, todos sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Eu sou a Dani aqui do canal Ler ao Anoitecer e hoje eu trago para vocês Vozes de Chernobyl, de Svetlana Alexievich, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2015. Svetlana levou em torno de 10 anos para concluir esse livro, pegando relatos de familiares, vítimas e dela mesma. Este é um livro extremamente essencial para você poder entender como o acidente nuclear afetou a vida dessas pessoas. Então já vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, me segue lá nas redes sociais, @Ler ao Anoitecer. Lá tem indicação de filmes, séries, documentários, livros, tal. Tá muito bom. Então roda a vinheta. Para quem não se lembra, o acidente de Chernobyl aconteceu no dia 26 de abril de 1986, mais precisamente na madrugada, a 1h23. Foi um acidente no reator 4, já foi concluído que foi por falhas humanas este acidente, uma vez que os operadores do reator descumpriram diversos itens dos protocolos de segurança. Além disso, foi apontado posteriormente que os reatores tinha um grave erro no seu projeto, o qual permitiu que o acidente acontecesse. Tudo ocorreu durante um teste de segurança que estava em curso e resultou na explosão do reator 4. Com a explosão, 2 trabalhadores da usina foram mortos e, na sequência, o incêndio no reator 4 iniciou-se e estendeu-se durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. O vento levou o material radioativo lançado na atmosfera principalmente para o oeste e norte de Pripyat, e a radiação espalhou-se pelo mundo. Rapidamente foram identificados altos níveis de radiação em locais como Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia e até locais muito distantes, como Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Os primeiros a alertarem a comunidade internacional de que algo havia acontecido na União Soviética foram os suecos. Os questionamentos realizados ao governo soviético levaram-no a admitir que o acidente havia acontecido no dia 28 de abril. Até então, os soviéticos trataram de esconder o que havia acontecido, temendo os impactos disso para a reputação do país. O desastre de Chernobyl foi ocasionado por diversos erros humanos e violações de procedimentos de segurança. O acidente de Chernobyl foi o maior acidente radioativo já constatado em todos os tempos. Após esse acidente, eles chamaram os bombeiros com um chamado de incêndio. Foram os bombeiros para lá para poder conter o incêndio e eles não sabiam do que se tratava. Eles não sabiam o que eles iam enfrentar ali a partir daquele momento. Tem uma série maravilhosa, espetacular. Essa série é uma minissérie da HBO chamada Chernobyl e ela nos conta perfeitamente a história. Essa minissérie foi baseada neste livro, porque assim, mais uma vez, todas as coisas que acontecem não é passada exatamente para a população, ou não é contado exatamente na mídia pra gente. Nós só vamos saber depois o que realmente aconteceu. E nesse momento, esses bombeiros, assim que eles chegaram no local, eles começaram a queimar a pele, começaram a ficar todo vermelhos. Eles começaram já a desmanchar parte do corpo, eles não sabiam o que acontecia, começaram a vomitar, a passar mal. Muitos conseguiram adentrar até o local, muitos já ficaram na entrada mesmo, não conseguiram prosseguir com o seu trabalho. E daí de tudo só foi só o começo, né? Porque o governo, já sabendo da situação, ele não avisou a população. A cidade de Pripyat, ela era uma cidade modelo, ela foi criada ao lado da usina de Chernobyl, que era para as pessoas que trabalhavam nessas usinas terem as suas vidas. Então tinha escola, creche, hospitais. Era uma cidade pequena, porém normal. Tinha várias pessoas que moravam lá. Era uma cidade bem agradável de se morar. E eles só foram evacuar após 36 horas, depois dessa explosão. A população foi avisada que era uma evacuação temporária, então era para eles pegarem só alguns pertences e ir embora. Eles não podiam nem levar seus animais de estimação. Além dessa evacuação, foi criada uma zona de exclusão, que girava em torno de um raio de 30 quilômetros. Então nada poderia se aproximar daquele local. A escritora Svetlana, ela contou que para essa evacuação foi mobilizada 800 mil pessoas.
para conter os danos desse acidente. Dentre eles tinham soldados, cientistas, médicos, mineiros, operários. Eles foram enviados às pressas para o local. E neste livro nos é apresentado os liquidadores. Os liquidadores, eles eram responsáveis para medir a radiação que havia na cidade, entre evacuar a cidade, e eles também faziam um trabalho que era assim, eles jogavam água no chão. Eles passavam lavando a cidade inteira, jogando água nas casas. Eles tinham esse tipo de trabalho. Os trabalhadores da limpeza do teto da usina, eles ficaram conhecidos como biorobôs. Na série é bem retratado essa função. Eles precisam retirar aquelas placas de grafite. Então, assim, eles não conseguem ficar muito tempo. Então, eles ficam isolados num lugar. Entra uma turma, fica em torno de uns 30 segundos, se eu não me engano. Aí retorna, entra outra turma. Eles não poderiam ficar muito tempo expostos àquela radiação. Eles vinham com aqueles aparelhinhos para medir. A radiação era tão forte, que ele não conseguia nem medir. Muitos achavam até que o aparelho estava quebrado. Aí quando foram ver, foram pegando os outros aparelhos e foram constatando que realmente a radiação estava extremamente forte. No entanto, pessoas que estudavam essa situação sabiam que aquela situação era extremamente grave e o governo não falava para ninguém. Um fato ocorrido, porque esse acidente aconteceu no dia 26 de abril, estava próximo do dia 1º de maio, que ia ser comemorado o Dia do Trabalho. Quem sabe, quem já viu fotos de Chernobyl, tem até aquele parque, tem até aquela roda gigante, tem o carrinho bate-bate, porque naquele dia ia ser inaugurado este parque. Só que assim, eles não falaram pra ninguém, foi todo mundo lá naquela festa do dia 1º de maio, pegou a radiação, famílias com crianças pequenas em carrinhos de bebês. As famílias estavam ali pra poder usufruir daquele momento. Bombeiros, que foram os primeiros a chegar, eles foram internados. Só que era assim, eles passaram mal, levaram, eles não avisavam onde estava a família, porque eles eram segredos de Estado. Ninguém poderia saber o que realmente estava acontecendo. Na série é relatada a história de uma das sobreviventes, e ela fala que ela conseguiu descobrir onde estava o marido dela e ela ia visitar. Só que chegava lá no hospital, eles não deixavam ela entrar, mas ela implorou. Aí as enfermeiras deixaram, ela colocava toda aquela roupa apropriada para ela poder visitar o marido. Quando chegou lá, o marido dela estava extremamente deformado. Ele estava irreconhecível. Mesmo assim, o que ela fazia? Ela ia embora para casa, ela fazia comida para todos os que estavam naquela ala com o marido dela, para tentar, sabe, amenizar um pouco o sofrimento deles. E ela estava grávida e ela não relatou que ela estava grávida porque, assim, ela queria muito estar próximo do marido dela. Ela acabou perdendo esse bebê pela radiação, né? Afetou a criança. Daí me vem uma das enfermeiras e fala assim para essa moça: este homem não é mais o homem que você ama, ele precisa ser desativado. As pessoas eram totalmente lacradas e enterradas assim bem profundamente, jogado concreto, porque ninguém poderia chegar perto. Só que assim, o solo já estava tão contaminado que assim, praticamente era indiferente, mas eles tinham esse procedimento de fazer isso com as pessoas. No livro também nos é relatado as pessoas que voltaram, porque depois de todo o acontecimento, porque assim, as pessoas relatavam o quê? Tinha muitas pessoas mais idosas, elas relatavam o quê? Que não tinha nada, elas não viam nada, porque a radiação você não vê. Alguns dizem que tem um certo gosto metálico na boca, mas eles não viam nada. As pessoas que eram encarregadas iam lá, tiravam essas pessoas para elas não voltarem mais por causa da radiação. Outras mesmo, quando viam as pessoas, elas se escondiam porque elas queriam morar na casa, porque elas não conseguiam entender por que eu não posso morar na minha casa sendo que tá tudo normal. E realmente estava. Quem tinha vaca, a vaca dava leite, as plantações cresciam normalmente, então eles usufruíam desses alimentos e eles não passavam mal, né? Só que assim, a gente sabe que com o passar do tempo, tem muitas pessoas que sobreviveram em torno de 10 anos, né? E elas acabaram morrendo depois, ou continuar com aquela radiação no corpo. Tem gente que vive até hoje. Após esse acidente, o que ocasionou foi um grande aumento de câncer. Aqui nesse livro também nos é relatado sobre crianças que sofriam preconceito, porque essas crianças elas saíram da cidade de Pripyat e elas foram para outras cidades próximas, e quando eles sabiam que eram de Chernobyl, eles sofriam muito preconceitos.
as crianças chamavam eles de vagalumes, né? As crianças, e sem contar, além do preconceito, essas crianças viviam apáticas por causa da radiação. Nos é relatado que as crianças elas não viviam, elas não sorriam, elas não brincavam, elas morriam. Existe uma estimativa que para a cidade voltar a ser habitada seria em torno de 20 mil anos para ela voltar a ser anormal, para acabar com a radiação total. A cidade de Pripyat hoje em dia é conhecida como uma cidade fantasma. Na internet tem vários documentários onde mostra a cidade, como ela era antes, como ela era hoje. E ela tá praticamente tomada pelo mato. Ela tem uma cor até cinzentada. Ela é judiada pela radiação. Tem um outro filme também de Chernobyl que eu assisti e lá mostra quando as pessoas vão para conhecer a cidade. É ponto turístico. Só que assim, já é um pouco ficção. Porque tem vários relatos que falam que as pessoas sofreram mutações, que os animais sofreram mutações. Então, assim, lá no final você parece que percebe que pessoas que sofreram mutações pegavam os turistas. É um filme legal? É, mas não se compara nem um pouco com a série Chernobyl. Ela é espetacular, ela vai contar com detalhes, tudo certinho, tudo bonitinho. E lá você consegue entender bem. E lá você vai entender o que foi relatado no livro, que não é passado para a gente, como eu já mencionei. Após a explosão, o governo abriu uma concessão para poder descobrir quem de fato eram as pessoas responsáveis por esse acidente. Quando você assiste na série, fica nítido para você que eles estão fazendo aqueles testes. Eles tinham plena certeza que nunca ia acontecer o que aconteceu. No entanto, que quando acontece a explosão, tem um homem lá responsável, ele pede para uma outra pessoa ir lá ver o que tinha acontecido. Essa pessoa foi, já não voltou, morreu. Depois um outro descobre que realmente tinha explodido, ele falou assim, vai até lá. Ele falou, eu não vou porque eu não quero morrer. E ele falou, não, vai porque está louco. Jamais, quando que o reator vai explodir? É tipo aquilo, sabe o Titanic que nunca ia afundar e afundou? Foi o reator. Eles achavam que nunca, jamais um reator poderia explodir. E explodiu. Essa pessoa que estava responsável pelos testes, ele chegou a ir até próximo ao reator, mas não conseguiu. Já começou a passar mal, vomitar. E ele viu que realmente tinha explodido o reator, mas ele não conseguia entender o que de fato tinha acontecido para poder explodir o reator. Então, assim, foram processados 6 pessoas, dentre ele 3 que ficaram mais conhecidos, que é o Viktor Briokanovich, Nikolai Fomin e Anatoly Dyatlov. Após todo esse acidente, tudo que aconteceu, eles foram processados e eles pegaram em torno de 10 anos. Uns ficaram menos tempo, outros morreram por causa da radiação, mas você vê que foi um acidente tão sério e pegaram nada mais que 10 anos. Eu vou ler um relato aqui para vocês de um sobrevivente, que ele diz assim, ó. Ao regressar do Afeganistão, eu sabia que iria viver, mas Chernobyl é o contrário. Você morre justamente quando já está em casa. Triste, né? É realmente triste. Só lendo esse livro para você entender realmente o que essas pessoas sentiam. Este livro nos é relatado como um monólogo, né? Porque cada um conta a sua história, não é uma entrevista, simplesmente a pessoa Svetlana chegou, encontrou as pessoas e cada um foi contando a sua parte. Um deles menciona que eles tinham sobrevivido à Segunda Guerra Mundial, Stalin, e agora estavam passando pelo desastre de Chernobyl. Aqui tem um outro relato, tá? Que é assim, ó. Para uns, Chernobyl é uma metáfora, um símbolo. Para nós, é a nossa vida. Simplesmente a vida, diz um dos muitos personagens ouvido por Svetlana Alexievich. É assim, gente, eu indico muito esse livro, é um assunto que eu me interesso muito. Eu sempre leio, assisto documentários, assisti a série, filmes. Fiquei muito interessada quando eu vi o livro e realmente eu me emocionei muito com esse livro. Este livro não é nos relatado sobre o desastre em si, não vai nos contar a história do desastre, e sim a história das pessoas que estavam no momento do desastre. O dia após, como essas pessoas vivem até hoje. Então, assim, eu indico muito esse livro para vocês lerem, indico extremamente a série, porque ela é perfeita, ela é maravilhosa.
para você entender realmente, para assim, um complemento para o livro, tá? Então eu espero que todos tenham gostado muito desse vídeo, tá? Então até o próximo, tchau!